Os 12 discípulos de Jesus, quem eram e o que Deus requer de nós hoje? Às margens do Mar da Galileia, o vento soprava com o cheiro de peixe e a promessa de uma mudança que o mundo jamais esqueceria. Ali, entre barcos remendados e redes lançadas ao mar, começou uma jornada que transformaria 12 homens comuns nos pilares de uma fé que atravessaria milênios. Quando olhamos para os 12 discípulos de Jesus, não vemos super-heróis ou figuras de mármore impecáveis. Vemos espelhos de nossa própria humanidade, com todas as suas falhas, dúvidas e potenciais. Entender quem eram esses homens, as características que os moldaram e o legado que deixaram é mergulhar em um manual vivo do que Deus requer de cada um de nós hoje. Começamos com Simão, a quem Jesus chamou de Pedro, a rocha. Pedro era a personificação da impulsividade. Ele era aquele que falava antes de pensar, que saltava do barco para caminhar sobre as águas e que, em um momento de fervor, jurava morrer por seu mestre, para logo depois negá-lo 3 vezes sob o frio da madrugada. Mateus 16 nos mostra a dualidade de Pedro, o homem que recebe a revelação divina de que Jesus é o Cristo e minutos depois é repreendido por pensar como os homens. Pedro nos deixou o exemplo do arrependimento e da restauração. Ele nos ensina que nossas quedas não são o fim da nossa história, se permitirmos que o olhar de Cristo nos alcance. De um pescador instável, ele se tornou o líder corajoso do Pentecostes, provando que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos que se dispõem a ser moldados. Ao lado de Pedro, temos os filhos do trovão, Tiago e João. Filhos de Zebedeu, esses irmãos possuíam um temperamento impetuoso. Em Lucas 9, vemos a audácia de ambos ao sugerirem que o fogo descesse do céu para consumir uma aldeia samaritana que não os recebeu. Eles eram ambiciosos, chegando a pedir, através de sua mãe, os lugares de honra à direita e à esquerda de Jesus no reino. No entanto, a transformação operada neles foi radical. Tiago tornou-se o primeiro dos apóstolos a selar seu testemunho com o próprio sangue, conforme registrado em Atos 12. João, por sua vez, deixou de ser o filho do trovão para se tornar o apóstolo do amor. Em suas epístolas, ele nos deixou o exemplo da intimidade e da lealdade profunda. João nos ensina que a proximidade com o Mestre suaviza o coração mais bruto e que a maior teologia que podemos carregar é a certeza de que Deus é amor. Depois, encontramos André, o irmão de Pedro. Frequentemente esquecido nas grandes discussões, André possuía uma característica silenciosa, mas poderosa. Ele era um conector. Sempre que André aparece nos evangelhos, ele está trazendo alguém a Jesus. Foi ele quem trouxe Pedro? Foi ele quem trouxe o rapaz com os 5 pães e 2 peixes em João 6. André nos deixa o exemplo da humildade e da evangelização interpessoal. Ele não precisava ser o centro das atenções. Ele se contentava em ser a ponte. Ele nos ensina que o trabalho silencioso de apresentar Cristo ao próximo é um dos maiores serviços que se pode prestar ao reino. Filipe e Bartolomeu formavam outra dupla interessante. Filipe era o homem da lógica, o calculista. Quando Jesus testou os discípulos sobre como alimentar a multidão, Filipe foi rápido em calcular que nem 200 denários seriam suficientes. Ele era prático, às vezes limitado por sua visão humana, como quando pediu a Jesus em João 14, "Mostra-nos o Pai." Já Bartolomeu, também chamado de Natanael, era um homem de integridade, mas carregado de preconceitos iniciais. "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" ele questionou. No entanto, ao encontrar Cristo, sua honestidade de coração o fez reconhecê-lo imediatamente. O exemplo que eles nos deixam é o da busca pela verdade acima das dúvidas e preconceitos. Eles nos ensinam que Jesus acolhe nossos questionamentos honestos e transforma nossa visão limitada em uma fé baseada na experiência direta com a sua glória. Mateus, o publicano, representa a graça em sua forma mais escandalosa. Como cobrador de impostos para Roma, ele era visto como um traidor de seu povo, um pecador desprezível.
No entanto, quando Jesus passou por sua coletoria e disse, "Segue-me", Mateus deixou tudo para trás. Ele não apenas seguiu a Cristo, mas abriu sua casa para um banquete, querendo que outros indesejáveis conhecessem aquele que o aceitara. Mateus nos deixa o exemplo do sacrifício e da gratidão. Ele trocou uma vida de conforto material pela incerteza da caminhada com Cristo, mostrando que não há passado tão sujo que a graça de Deus não possa limpar e usar para escrever um novo evangelho. Tomé é frequentemente lembrado por sua dúvida, mas sua história é muito mais profunda. Ele era um homem de coragem melancólica. Quando os outros discípulos temiam ir para a Judeia, foi Tomé quem disse, "Vamos nós também para morrermos com ele." Sua dúvida após a ressurreição, registrada em João 20, não era uma negação, mas uma busca por certeza. Ao tocar as feridas de Jesus, Tomé proferiu uma das confissões mais fortes da Bíblia: "Senhor meu e Deus meu." Tomé nos deixa o exemplo da fé que não teme perguntar e da devoção que se entrega totalmente quando encontra a resposta. Ele nos ensina que Deus não rejeita quem tem dúvidas, mas convida esses corações a uma experiência de toque e presença. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, nos mostram que o reino de Deus une os extremos. Simão era parte de um grupo político radical que odiava o domínio romano e buscava a libertação pela força. Tiago, muitas vezes chamado de O Menor, representa aqueles que servem fielmente nas sombras, sem grandes registros de suas palavras, mas com uma presença constante. Eles nos deixam o exemplo da unidade na diversidade. Em um mundo dividido por ideologias e status, eles mostram que, aos pés da cruz, o revolucionário político e o cidadão comum tornam-se irmãos com um propósito maior. Judas Tadeu, não o Iscariotes, é o apóstolo que nos lembra da importância da perseverança na doutrina. Em sua breve mas poderosa epístola, ele nos exorta a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ele nos deixa o exemplo da vigilância espiritual e do cuidado com a verdade. Finalmente, há Judas Iscariotes, o exemplo sombrio da oportunidade desperdiçada. Ele caminhou com a luz do mundo, mas permitiu que a ganância e a escuridão habitassem seu coração. Judas nos serve de advertência. Estar perto de Jesus, ouvir suas palavras e até realizar obras em seu nome não garante a salvação se o coração não for verdadeiramente entregue. Ao olharmos para esse mosaico de personalidades, percebemos que Deus não buscou a perfeição, mas a disponibilidade. O que o Senhor requeria deles é o mesmo que Ele requer de nós hoje. A primeira exigência divina é o arrependimento e a metanoia, a mudança de mente. Assim como Pedro precisou abandonar sua autoconfiança e Mateus sua ganância, Deus requer que hoje abandonemos nossos ídolos modernos, o ego, o materialismo e a indiferença. A base bíblica para isso está em Romanos 12, onde somos exortados a não nos conformarmos com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Deus também requer de nós hoje a autenticidade no amor. Jesus disse em João 13:35 que o mundo nos conheceria como seus discípulos se tivéssemos amor uns pelos outros. Não é um amor sentimental, mas o amor sacrificial que João aprendeu e Tiago viveu. Em uma era de conexões superficiais e ódios virtuais, o discípulo moderno é chamado a ser um agente de reconciliação, alguém que, como André, traz as pessoas para perto da fonte da vida, em vez de afastá-las com julgamentos. Outro requisito fundamental é a fidelidade no pouco e no muito. Tiago, o menor, nos ensina que a relevância para Deus não é medida pelo tamanho do nosso palco, mas pela profundidade da nossa obediência. Deus requer que sejamos fiéis em nossas casas, em nossos trabalhos e em nossos pensamentos secretos. A grande comissão, deixada em Mateus 28, não foi apenas para os 11 que restaram no monte, mas para cada cristão que respira hoje. Somos chamados a fazer discípulos, o que significa que nossa vida deve ser um exemplo digno de ser imitado. Além disso, Deus requer de nós a coragem de ser diferentes.
Os discípulos viveram em um império que exigia adoração ao César, mas eles escolheram o Rei dos Reis. Hoje, o César pode ser a pressão social, a cultura do cancelamento ou o relativismo moral. Ser discípulo hoje exige a mesma firmeza de Bartolomeu e a mesma coragem de Tomé. Significa dizer não aos atalhos morais e sim ao caminho estreito que conduz à vida eterna. O exemplo deixado pelos 12 é um mapa de sobrevivência espiritual. Eles nos mostraram que é possível ser santo sendo humano. Eles nos mostraram que a oração é o combustível da missão e que a palavra de Deus é a única âncora segura. Eles enfrentaram perseguições, fomes e isolamento, mas mantiveram os olhos fitos na esperança da ressurreição. O que Deus quer de nós agora é que essa mesma chama não se apague. Ele quer que sejamos as mãos e os pés de Cristo em um mundo que sangra. Hoje, ser discípulo significa carregar a cruz diariamente. Significa entender que não somos donos de nós mesmos, mas servos de um mestre que lavou nossos pés. Deus requer que nossa fé não seja apenas um adereço de domingo, mas a essência de quem somos na segunda-feira de manhã. Ele busca aqueles que, como os 12, estão dispostos a abandonar suas redes, sejam elas vícios, medos ou seguranças falsas, para segui-lo por caminhos desconhecidos. A história dos discípulos não terminou no livro de Atos, ela continua através de nós. Cada vez que escolhemos a verdade em vez da mentira, o perdão em vez da vingança e a generosidade em vez do egoísmo, estamos honrando o legado deixado por aqueles homens na Galileia. Deus requer que sejamos cartas vivas, lidas por todos os homens, conforme Paulo escreveu em 2 Coríntios 3. Ele requer uma adoração que se traduz em justiça social, em cuidado com o órfão e a viúva, e em uma vida de santidade que resplandece nas trevas. Portanto, ao meditarmos sobre as características desses 12 homens, não devemos apenas admirar suas trajetórias, mas permitir que elas nos confrontem. Onde está o nosso fogo? Onde está a nossa lealdade? Deus está convocando uma nova geração de discípulos que possuam a ousadia de Pedro, o amor de João, a humildade de André e a integridade de Bartolomeu. Ele requer um coração quebrantado e contrito, que reconhece sua total dependência da graça. O chamado de Jesus ainda ecoa pelos séculos, atravessando o barulho das cidades e o silêncio dos corações solitários. Segue-me não é um convite para uma religião, mas para uma revolução interior. É o chamado para deixar de ser espectador da história e se tornar protagonista do reino de Deus na Terra. Os 12 discípulos nos provaram que isso é possível. Eles eram comuns, mas serviam a um Deus extraordinário. E esse mesmo Deus, que transformou pescadores em apóstolos, está pronto para transformar você em uma testemunha viva de seu poder e de sua glória hoje. Que possamos olhar para o exemplo desses homens e entender que nossa maior realização não está no que acumulamos ou na fama que conquistamos, mas em sermos encontrados fiéis ao final da nossa jornada. Que possamos, como Paulo disse ao encerrar sua carreira, combater o bom combate e guardar a fé, pois o que Deus requer de nós é simplesmente tudo o que somos, para que Ele possa nos dar tudo o que Ele é. Essa é a essência do discipulado, uma entrega total que resulta em uma transformação eterna, e assim a história iniciada naquelas redes na Galileia continua a ser escrita por meio de cada vida que decide, hoje, dizer sim ao Mestre. Inscreva-se no canal e ative o sininho.